Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada em uma mão que ocorreu no Sunday Million, no estágio inicial do torneio, contra dois jogadores regulares brasileiros. O Diego, que está aqui no MP, ou EP2, e contra o Big Blind. O Big Blind ele não tem o nick GoodRag, eu que configurei aqui como GoodRag, porque simplesmente eu não quis expor ele acaba indo pro showdown. Não que eu acredite que faça grande diferença expor um showdown dele, mas eu achei desnecessário. Mas eu coloquei GoodRag porque eu considero ele um reg bom. Então o Diego ele dá um open de 3x, chega pra gente no small blind, e o 9-9 ele pode ser uma 3-bet também, ele pode ser um call. Como o Diego ele já fez um size um pouquinho mais alto, eu já acredito que o range dele seja um pouquinho mais forte que o normal. Então eu prefiro ir pro call mesmo. Acho que é a jogada mais comum aqui. E o GoodRag ele vai lá e dá o call também. Então o flop é 4, 5, 7. O que nós podemos falar sobre esse flop? O Big Blind ele vai ter vantagem de nuts. Vai ter vários 2 pares que nem eu nem o Diego temos, né? Ele tem 4-5 off, 4-5 suited, 7-5, talvez tenha até off, mas ele tem com certeza 7-5 suited, ele tem 8-6, talvez tenha 8-6 off. É um flop e ele vai ter um caminhão de draws aqui, vai ter mais flush draws, vai ter mais straight draws que todo mundo. Então é um flop que dá uma vantagem de nuts pro Big Blind. Eu acredito que a gente já tem que ter uma consciência que é um tipo de flop, principalmente deep, assim, que a gente tem que ter bastante cautela. A gente vai pro check, eu não vejo nenhum sentido em lead aqui, basicamente pelos motivos que eu falei. A gente não tem vantagem de range, a gente tem que ter cuidado aqui, a gente tá deep. GoodRag check e o Diego check. Quando o agressor pré-flop ele dá check atrás, eu começo a considerar que o range dele fica completamente capado, né? É muito difícil alguém dar check com sets, é muito difícil alguém dar check com overpairs. Basicamente o range do Diego ele ficou à mercê da sorte agora, porque o range dele é muito zoado quando ele dá esse check. É um spot muito complexo. É bem complicado pro Diego jogar quando ele dá check flop. Então ele vai ter que fazer malabarismo aqui para conseguir defender esse range de check dele. E eu acredito que o field geralmente não vai defender bem esse range de check. Ok. Falado isso, vem o 8. O 8, o flop já era bom pro Big Blind. O 8 ele concretiza um board completamente do Big Blind. O Big Blind tem agora uma vantagem absurda de straights. O Diego vai ter pouquíssimos straights, muitos straight draws ele vai apostar no flop. Tá difícil de encontrar o Diego com algum straight. Eu vou ter poucos straights também. Eu tenho 6-6, Ice 6, 7-6, 5-6, mas são poucos combos. Mas o GoodRag ele vai ter 5-6 off. De novo, né? A gente vai ter que ter muita cautela. Mais ainda agora, por conta disso. O que eu penso aqui? Tá, a gente tem um overpair. Só que o nosso overpair, nossa força... A força das mãos, ela é relativa, né? Na maior parte das situações no hold'em, ter um overpair é uma mão bem forte. Só que nessa situação, a força relativa da nossa mão despenca completamente, porque o Big Blind ele pode ter muitos straights e muitos 2 pares. Então a nossa mão não é tudo isso, né? Meu pensamento aqui é de defesa. Então como é uma situação que eu tenho completa desvantagem, eu tenho que jogar defensivamente. Eu tenho que jogar de uma forma que eu consiga defender corretamente esse meu range. Principalmente tendo um reg bom com toda essa vantagem no board. Que é um reg bom. O reg bom ele vai se aproveitar da situação. Onde todo mundo vai saber aqui. Nós dois, eu e o Diego, somos regulares. A gente sabe que ele tem uma vantagem absurda. Um reg bom ele vai se aproveitar disso e vai passar o caminhão
nos jogadores quando ele tem uma vantagem grande dessa. Eu vou jogar aqui de check com o meu 9/9 e provavelmente eu jogo de check range aqui pra ter o range mais forte possível contra tendo um reg bom no Big Blind, né? Tem essa grande consideração. Então eu vou pro check e o Big Blind ele já começa mandando um tijolo, o que eu acho totalmente ok. A arte dele, o range dele é completamente polarizado, faz sentido. Ele ainda leva call de flush draws fortes. O Diego vai ter que dar call com todos os flush draws. Agora, eu não vejo muito sentido no raise. Eu tô jogando aqui contra um range polarizado. Eu vou continuar na minha linha de defesa e vou pro call. E o 3 é praticamente uma blank, porque apesar de conectar ainda mais, o Big Blind ele tem pouquíssimos Ice 2, por exemplo, porque ele não deveria dar o overcall pré-flop com Ice 2 off para 3x. Então eu não espero que esse 3 mude muita coisa. Claro, ele pode acabar fazendo 2 pares com esse 3, ele pode acabar bluffando pares. E o 3 vai lá e faz 2 pares, mas eu não acho que seja uma carta tão relevante para a situação. Então a gente continua no check, continua na defesa. Nesse momento, eu espero que um reg bom ele vá me pressionar muito, continuar pressionando muito, porque o meu range é totalmente zoado, né, na cabeça dele. E eu tenho vários flush draws perdidos. Muitos desses flush draws eu tenho valor showdown. Por exemplo, todos os nut flush draws eu tenho valor de showdown. Eu acredito que eu vou ser bem pressionado nesse spot. O Big Blind ele vai lá e aposta 66, 70% do pot, o que eu acho completamente ok. Ele faz o trabalho, ele quer foldar de repente algum top pair que insistiu, top pair mais gut shot, tipo um 8 e 9. Quer foldar ace high, por exemplo. E pares fracos no geral, e eu acho que esse sizing tá totalmente ok pra situação. E aqui a gente jogou dessa forma e nunca vai foldar essa mão, né? E a gente dá call. E ele mostra um Dama e 10 off. Se ele está blefando esse spot multi-way com Dama e 10 off, tendo 10 de copas, que bloqueia, não é um out tão relevante, mas tem a sua relevância porque eu tenho Ás e 10 de copas no meu range. Não é interessante ele bloquear, mas ele está usando essa mão porque ele está jogando de forma explorativa esse spot. Porque o field vai foldar muito, o field vai ter ranges muito zoados, não vai defender esse range de small blind corretamente, vai tender a, por exemplo, aqui a gente tem o overpair, apostar muito as mãos fortes aqui, sair de lead, tentar proteger, apostar baixinho, apostar alto, fazer isso com os straights. O field vai chegar aqui com um range muito zoado e esse provavelmente é o motivo que ele está usando um Dama e 10 off com o 10 blocker ali, que ele não quer bloquear o nosso range de fold, mas bloqueia também porque ele vai jogar pra frente a situação mesmo, explorando o field. E esse é um dos motivos que eu acredito que ele seja um jogador bom. Ele tá nem aí pra blockers nesse spot. É a melhor forma de jogar esse spot de forma explorativa, principalmente no torneio que não é tão difícil assim como o Sunday Million, né? Tem muitos jogadores fracos, muitos regs com pouca experiência. Eu gostei bastante, por isso que eu resolvi mostrar essa mão. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E se você gostou desse tipo de análise mais simples, sem solver, sem ter que ficar prestando atenção em programas, em números pequenos, deixa um curtir aí, deixa um like, para eu saber que esse tipo de vídeo agrada a vocês e eu ter interesse também em continuar criando esse tipo de conteúdo, tá bom? Obrigado e até mais.